Olá, essa é a gravação da apresentação do artigo Percepções de Burnout e sua influência no desempenho de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. Esse artigo que foi de autoria minha, Juliane, da Ana Clara, da Kerla, Roberto e Yasmin. A gente percebe que os alunos expressam uma sensação de exaustão. Quem convive no meio acadêmico, na sala de aula, principalmente no perfil do aluno de ciências contábeis, são aqueles alunos que trabalham durante o dia, estudam à noite, às vezes não mora no próximo da universidade, mora em outra cidade, pega transporte. Então é bem perceptível essa sensação de exaustão, sendo que a exaustão é a principal característica para o desencadeamento da síndrome de Burnout. Então, a gente percebe que o esgotamento entre alunos universitários é especialmente comum em campos que demandam grande empenho e pressão, como é o caso do curso investigado, que é o curso de Ciências Contábeis. Então, esses fatores motivaram a nossa questão de pesquisa, que é qual a percepção de Burnout pelos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis e a sua influência no desempenho. Então, o nosso estudo teve como objetivo analisar a percepção de Burnout pelos acadêmicos e sua influência em seu desempenho no curso de graduação em Ciências Contábeis. Na revisão de literatura, apresentamos os principais conceitos, os estudos anteriores e também apresentamos as hipóteses estudadas por essa pesquisa. A hipótese H1A, o burnout pessoal influencia negativamente no desempenho acadêmico? H1B, o burnout estudos influencia negativamente no desempenho acadêmico? H1C, o burnout colegas influencia negativamente no desempenho acadêmico? E H1D, o burnout professores influencia negativamente no desempenho acadêmico. Se tratando de metodologia, foi um estudo descritivo, aplicado, quantitativo e ex post facto. Então, realizamos um levantamento por meio de questionário, esse questionário que foi elaborado, baseado no instrumento de Campos, Carlotto e Marocco, de 2013. É um instrumento já validado, e eles definiram essas modalidades de burnout que estudamos, né, em 4 diferentes tipos de burnout. É o burnout pessoal, burnout colegas, professores e estudo. Então, para cada um desses construtos, tínhamos as variáveis para os alunos, então, assinalar a sua percepção numa escala do tipo Likert, de 0, sendo nunca, até 10, sempre. Com a coleta de dados, a gente obteve 187 respostas, que foram analisadas por meio de estatística descritiva, correlação de Spearman e regressão linear múltipla. Resultados. A nossa amostra ela é composta por indivíduos com idades entre 17 e 25 anos. Então, é um público bem jovem. Quase 82% assinalaram essa faixa de idade. Com relação ao gênero, 66,8% se identificam como do sexo feminino e 33% como do sexo masculino. Em relação à etapa do curso, 47,6% estão no primeiro ano, 22,5% no segundo, 11% no terceiro ano e 18% no quarto ano. No que se refere ao estado civil, os alunos são predominantemente solteiros, com 87%, seguidos de casado em união estável, com 10%. E, por fim, 2,1% em outros estados civis. Quanto à inserção no mercado de trabalho, 33% dos estudantes atuam profissionalmente no setor, 18,7% realizam estágio, quase 37% não possuem atividade remunerada na área e 11,2% não exercem nenhuma atividade remunerada no momento. Aqui a gente tem as medidas descritivas para as variáveis analisadas. Então, observando a média, a gente tem o desempenho com uma média de 7, o que é um desempenho regular,
e o desvio padrão de 1,2, ou seja, vai variar ali entre 6 a 8. O mínimo foi 3 e o máximo foi 10 para a média. Analisando as categorias de burnout, a gente percebe que a maior média apresentada é o burnout pessoal, com média 7, seguido de burnout estudos, com média de 6. O burnout colegas e professores é o que menos apresentou média, né? Então, a percepção deles, dos alunos, é bem baixa, né? Apenas 3 a média desse burnout colegas e professores. Sendo que, apesar de apresentar uma média pequena, é o que apresentou maior desvio padrão, né? Então, burnout colegas tem desvio padrão de 2,7, burnout professores 2,6. Isso significa que as respostas variaram bastante em torno da média. E para as categorias de burnout estudos, colegas e professores, a gente teve respostas mínimas de 0 e máximo de 10. Essa é a matriz de correlação de Spearman para as variáveis estudadas, e daí a gente tem aqui as correlações com o desempenho, todas elas negativas, o que faz todo sentido, né? Então, burnout pessoal, burnout estudos, burnout colegas e burnout professores estão negativamente correlacionados com o desempenho. Isso significa, então, que quanto maior o burnout, menor o desempenho, e quanto menor a percepção de burnout, maior seria, né, tende a ser o desempenho dos alunos. Tivemos algumas correlações baixas aí, sendo que a correlação que mais se destacou foi o burnout estudos e desempenho, né, com quase aí 42 de correlação. Porém, a correlação que mais forte da nossa matriz é a correlação entre burnout estudos e burnout pessoal, que teve uma correlação forte aqui de 64, né, 0,64, que pode ser considerada uma correlação forte. Isso indica que se uma pessoa tem burnout, essa percepção de burnout na sua vida pessoal, tende-se que ela tenha burnout também nos estudos e vice-versa, né? Então, os dois burnouts, pessoal e estudos, caminham juntos. Aqui a gente tem o sumário do modelo de regressão linear múltipla, né? Então, a gente tem um R2 de 0,17. Aqui é o modelo testado por meio da regressão linear múltipla, e então a gente percebe que quando a gente faz a regressão considerando as variáveis independentes, o burnout pessoal, burnout estudos, burnout colegas e burnout professores, e a variável dependente ao desempenho, a gente vai ter estaticamente significativo aqui o burnout estudos, né, vai afetar negativamente o desempenho, né, justamente aí que o nosso número está negativo, né, então significa que ele influencia negativamente o desempenho. Para o burnout pessoal, colegas e professores, não tivemos resultados significativos aqui na regressão. Então, resgatando as nossas hipóteses, né? Temos a H1A, C e D rejeitadas, e a H1B, o burnout estudos, influencia negativamente no desempenho acadêmico como não rejeitado. Considerações finais. Os resultados da pesquisa indicam que os fatores de estresse percebido pelos discentes estão mais fortemente associados às demandas acadêmicas propriamente ditas e não às relações interpessoais vivenciadas no ambiente acadêmico. A gente percebeu isso por meio da correlação e da regressão, né? A relação com colegas, professores, não afeta o desempenho, né? Não traz prejuízo. O problema maior aí mesmo é a percepção de burnout pessoal e de estudos, que daí, trazendo para uma regressão, acaba influenciando negativamente o desempenho. A gente identificou também uma correlação positiva forte entre as variáveis burnout pessoal e burnout relacionado aos estudos, que indica que os alunos apresentam maior esgotamento pessoal, também se sentem mais sobrecarregados em relação ao estudo.
Então, esses construtos estão correlacionados positivamente. Se um aluno tem uma percepção maior de burnout pessoal, tem-se também que ele vai ter um burnout relacionado aos estudos e vice-versa. Em relação às hipóteses formuladas, apenas a hipótese H1B, que postula a influência negativa do burnout relacionado aos estudos sobre o desempenho acadêmico, foi confirmada. As demais hipóteses foram rejeitadas, o que reforça a centralidade das pressões acadêmicas como fator crítico de esgotamento e de queda no desempenho. Esses achados estão alinhados com o estudo de Ramalho et al. 2023 e Lima et al. 2021, que também apontam o impacto direto das demandas acadêmicas sobre a saúde mental e o rendimento dos estudantes. Então, aqui ficou muito evidente, né, que os alunos que se sentem mais pressionados no meio acadêmico tendem a ter esse burnout relacionado aos estudos, e isso acaba afetando negativamente no seu desempenho. Essas foram as principais referências do trabalho. Agradeço a atenção.